Você está escutando o podcast do Programa de Formação Cênica da Alfaiataria, um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal. Este é o podcast do Programa de Formação Cênica da Alfaiataria. Em cada episódio, conversaremos com a equipe que participou do projeto, alunos bolsistas, ministrantes de oficinas, orientadoras, sobre estratégias de formação, ensino, aprendizado, desafios, pesquisa e práticas artísticas do corpo. Em julho de 2025, nós lançamos uma convocatória aberta para alunos e artistas iniciantes das artes cênicas, que tivessem propostas de pesquisas para desenvolver durante o período de 3 meses, com orientações e participações em ações pedagógicas como oficinas, fala pública e compartilhamento da pesquisa com o público. Foram selecionados 6 alunos que receberam bolsa para trabalhar em suas propostas no espaço da Alfaiataria, situado em Curitiba. Qual a importância de vocês terem acesso a um espaço cultural central adequado para o processo de aprendizado e esse desenvolvimento da pesquisa? Eu acho muito legal, assim, porque normalmente tem essa pira de jogarem sempre a gente pra rua, né? Pra rua e pra noite, pra rua e pra noite. Eu sinto que eu sempre sou jogado muito pra rua e pra noite, assim. Um trabalho de performance, um trabalho artístico, não sei o quê. Tem um barzinho ali que vai ter a rua. Vai ter barzinho quebrando. Então, tipo, eu acho que, primeiro, a segurança da pesquisa, assim, porque, enfim, né? Muitas vezes eu vim andando de casa pra cá e chegar aqui, ter um lugar onde eu pudesse repousar, ficar tranquilo, poder beber uma água. Ou isso, de precisar ficar o dia inteiro fora de casa, chegar aqui, poder ficar o dia inteiro aqui, tranquilo. Eu acho que essa coisa de não estar na rua e ter um espaço seguro, a segurança do ter o espaço é muito incrível, assim. Outra coisa que eu acho muito incrível é essa coisa da gente poder compartilhar esse espaço com mais pessoas, assim. Por exemplo, muitas das pesquisas, tipo, o encontro que eu tive com a Kisha, com a Alessa, com as pessoas que me ajudaram na pesquisa, foi aqui na alfaiataria, assim. Então foi um espaço que essas pessoas também puderam trabalhar a própria pesquisa delas, mesmo não sendo da formação cênica. Enfim, a gente sentava, conversava, trocava, e elas também estavam explorando essa parte artística, conhecendo o espaço também, ou essa coisa do espaço também ser um espaço muito artístico. Por exemplo, meu namorado, ele veio me buscar algumas vezes, né? E às vezes que ele vinha me buscar, ele ficava sentado ali embaixo, lendo o livro, usando a biblioteca, ou usando da exposição também para estudar. Então acho que esse espaço foi muito propício mesmo, assim. O que eu mais gosto do espaço é a segurança de a gente não precisar estar na rua para pesquisar, né? Pelo fato de mandarem sempre a gente pra rua. Gosto também, tipo, da perda do espaço e ter alguns acessos, tipo, essenciais pra gente, sei lá, um banheiro, uma água, alguma coisa que a gente possa ajudar nessa movimentação e na nossa permanência no espaço também. Porque daí eu fico pensando nisso, né? Ter um espaço que a gente possa trabalhar, um espaço que a gente acha seguro, mas como funciona a permanência dos nossos corpos nesse espaço, né? Então essa permanência também eu acho que foi muito bem cuidada, assim, sabe? Pelo Gui, que sempre recepcionou a gente bem, sempre abrindo lá, boa tarde, gente, bem-vindos. Enfim, a coisa da acolhida, que faz a gente se sentir bem no espaço, assim, faz que a gente se sinta em casa, vamos dizer. Porque é um babado, né? Tipo, eu não me sinto em casa nem em casa, quem dirá no lugar que eu tô trabalhando, né? Então esse lugar da segurança, da reciprocidade, da acolhida, foi o que mais me encantou, assim. Porque foi o que permitiu com que eu continuasse a pesquisa, mesmo dentro de todos os atravessamentos, dentro de tudo o que aconteceu, dentro da trajetória, dentro desses 3 meses de pesquisa, assim. Foi o que ajudou a continuar, né? O que ajudou nessa permanência do espaço, assim. A permanência do meu corpo no espaço. Eu gosto muito da forma como o meu corpo é respeitado no espaço, desde o tratamento, né, por todos, desde a entrada ali no Gui, que é muito carinhoso, receptivo, sempre passa cafezinho pra gente, sempre troca ideia, mas tem uma relação à parte, né, já conheço ele do pé do Paulo. Mas desde a rampa de entrada, que é uma acessibilidade que não tem em muitos lugares, desde o elevador, que pode levar pessoas PCD, sabe? Desde várias salas e estúdios que pode
ser mais silenciosa, a sala de cima é mais barulhenta do que a de baixo. Tem acessibilidade, sabe, para vários corpos, para as pessoas que são neurodivergentes. Eu acho que o fato de ter essa acessibilidade já me ganha muito, assim, porque eu vou em muitos lugares que não tem, tipo, não tem a rampa de acessibilidade para os meus amigos. O banheiro é um banheiro enorme, onde eu não preciso me espremer para passar na porta, eu caibo no vaso. Parece engraçado, mas é bizarro, gente. Tem muitos lugares que eu já fui trabalhar que não dá para entrar na porta. Você entra assim, até corpo magro já é difícil de entrar. Então o banheiro é um banheiro muito bom de usar, sabe? Um ambiente muito limpo, cheio de arte, cheio de... Sinto falta, inclusive, das artes, né? Porque tava a exposição, né? Eu entrei aqui na semana passada e falei, ué, tem uma coisa diferente. Cadê os livros? Cadê as artes? Não, né? Tinha acabado. Mas eu acho que a alfaiataria ela é um espaço muito acolhedor, né? Para além da estrutura aqui dentro, a gente tem a estrutura lá fora, que dá um respiro, né? Tipo, a gente olha agora pela janela e a gente vê um pé carregado de ameixa. Ai, que delícia. As plantações de boldo que eu vou usar na minha pesquisa, por exemplo. E um abacateiro, que em época de abacate, se você não cuidar, você leva na cabeça. Tipo, é um espaço que eu gosto de estar lá fora também. Desse respiro de... No meio dessa selva de pedras tem um pouquinho de natureza, sabe? E por ter pessoas parecidas comigo também nessa pesquisa. Eu fiquei muito feliz de encontrar o Silvestre aqui, de encontrar o Irapuã, de encontrar a Jaque, Lux também. Nem que eu não conhecia, né? Mas de ter pessoas parecidas comigo, sabe? E geralmente eu sou a única pessoa racializada ou corpo diferente no lugar, sabe? E aí eu fico meio assim, me sentindo acuado, assim. Sempre tenho que estar tentando provar algo. E aqui a única pessoa que eu tive que provar algo foi pra mim mesma, dentro dessa pesquisa. E é gratificante estar aqui, tendo toda essa carga horária livre pra gente usar, um espaço que a gente não precisa estar na rua, sabe? Ou buscando um espaço na biblioteca, ou na casa de alguém, ou se humilhando para conseguir um pedacinho de estúdio para ensaiar. Teve abertura para trazer outras pessoas também, né? Inclusive usei o espaço para trazer outros artistas para me ajudarem, né? Como o meu produtor, o Gabriel, o Interno Ego, a artista Leonardo Lino, para fazer, me ajudar na questão do corpo. Eu acho que é um espaço que, se todo mundo preservar e cuidar, que Nhanderu abençoe, que dure por muito tempo, porque tem uma boa e uma ótima intenção e tá dando certo. Nossa, vai fazer falta, hein? Vai fazer falta, já tô com juro. saudade. Eu me inscrevendo na segunda residência. Boa noite. De novo, não. Realmente, assim, é um espaço muito gostoso, né? E assim, para além de tudo que meus colegas falaram, né? Que eu concordo totalmente. É muito massa que os nossos horários batem, assim, coincidem, né? Então nós somos em 6 e vira e mexe a gente marca e se encontra aqui por acaso. E a gente consegue ter os espaços de troca, assim, quantas coisas e ideias não foram construídas ali no quintalzinho apenas em conversas informais, né? Depois de uma supervisão ou depois de um ensaio, a gente se encontrar e falar, ai, nossa, eu tô pensando nisso e naquilo, o que você acha disso? Então esses espaços também, tanto que a gente consegue estar individualmente quanto de troca, foram muito bons, foram tudo, assim, porque é isso, às vezes a gente se sente sozinho também, né, de tipo, meu Deus, a gente tem que fazer a pesquisa, mas quando a gente troca e vê que o outro também tem inseguranças, que o outro também tá gostando do seu projeto, né? Por exemplo, a primeira vez que eu apresentei para um público a minha pesquisa, né, ainda em construção, foi para Noi. E Noi, nossa, super me incentivou e falou que eu ia ser famosa. Fiquei chocada, foi muito tipo Tata Werneck, assim, ele me apresentando, uau. E daí eu fiquei, tipo, muito feliz, assim, tipo, me ajudou muito na autoestima artística mesmo, né? Então essas trocas fazem muita diferença, assim como eu também dei pitaco em um monte de ideias, assim, dos meus colegas. E eu acho que também tem uma outra questão que é o espaço pra gente focar. Então, assim, eu tô num momento que eu tô aprendendo também a diferenciar o momento em que eu faço o trabalho burocrático e as responsabilidades que todo artista tem que fazer, né? Nota fiscal, enfim, essas coisas que a gente precisa fazer do momento de criação.
Então, é muito importante ter um espaço para a gente sair de um outro espaço que tem um outro motivo. Quando eu vinha para cá e fechava a porta lá do estúdio, né, e me concentrava, desligava o celular e pegava o computador e escrevia o roteiro, sabe, eu conseguia focar muito, sem essa distração das responsabilidades. É como se eu deixasse para fora essas burocracias mesmo da vida, né? E essas preocupações de pagar boleto e como que eu vou viver daqui a um ano. Enfim, é como se a gente conseguisse fechar um pouquinho essa porta e focar em, tipo, agora é hora de criar. Agora é só isso que eu vou fazer. E isso me ajudou muito, porque eu também tenho um pouco de dificuldade de concentração, me distraio muito. Então ter esse espaço, né, que não tem tantos estímulos externos, assim, salas, né, fechadas, me ajudou muito na concentração e conseguir focar, assim, no que eu queria fazer. Então, nossa, foi realmente muito gratificante ter 3 meses de um espaço. Eu queria ter pra sempre. Nossa. É pedir demais? Jana, dá um passe livre pra gente. Aproveita nesse podcast. O espaço sempre muito aberto a vocês, com certeza. É um super prazer, né, ter vocês aqui, ter esse programa acontecendo. É muito gratificante também ver a evolução, o processo de vocês, como vocês vão caminhando por essa... Né, é uma trajetória que ela começa a se construir lá lá quando vocês colocam o projeto, né, para a gente poder fazer essa escolha, porque no fim das contas também são escolhas difíceis, né? São muitos projetos, muitas possibilidades e mesmo cada possibilidade abre muitas possibilidades, né? Então, e a pesquisa é sobre isso, é sobre por onde a gente vai, que trajetória a gente constrói. E é uma delícia ver isso acontecendo, né? Isso se moldando. E uma coisa que eu acho que é legal a gente perguntar também é da importância da bolsa, né? De vocês terem recebido bolsa para poder realizar essa pesquisa. Como que vocês veem isso? Primordial. Não, eu juro. Porque isso possibilitou muita coisa, na real, sabe? Tipo, eu sou artista, mas eu faço bastante taxa, assim. Trabalho em bar igual adoidado, assim. Realness, pra poder pagar o aluguel, pra poder ter o que comer, pra poder ter o meu transporte. Então, tipo, estudar, ter um tempo pra você estudar, fazer a sua pesquisa, poder trocar, ter um espaço seguro e receber uma bolsa, é chique demais, sabe? Conseguir pagar meu aluguel, conseguir pagar algumas continhas que estavam atrasadas, sabe? Esse dinheiro me possibilitou, enfim, ir e vir para algumas coisas, sabe? Usei esse dinheiro até para ir para outros ensaios, por exemplo. Sei lá, mês passado a gente estava tendo os ensaios da Companhia Negra de Danças Urbanas e, tipo, o dinheiro da bolsa possibilitou que eu conseguisse pegar um dinheiro da passagem para ir para um outro trabalho saindo daqui, sabe? E daí, tipo, é uma loucura, assim, para mim. Porque ao mesmo tempo que para mim é um estudo, é formação, é uma bolsa, também é um trabalho e esse dinheiro vem como, não um pagamento, mas tipo uma ajuda de bom senso assim pra gente mesmo, sabe? Para que a gente possa continuar a pesquisa, para que a gente possa verdadeiramente estar aqui, para que a gente possa verdadeiramente poder se alimentar, verdadeiramente poder estar forte, verdadeiramente poder ter um transporte, enfim, eu acho que a bolsa facilitou a gente nisso, assim. Eu acho que traz uma segurança, né, para nós, assim, para os nossos corpos, até para o nosso tempo, né, porque as pessoas costumam dizer que tempo é dinheiro, mas para mim o tempo é arte e ele não se vende, né. Então, é a qualidade do tempo de estar aqui, de não ter que sair correndo e fazer uma taxa, e ter que se matar de fazer vários trabalhos, porque chega setembro, outubro, novembro e dezembro, foi bem a época, né? Nós estamos na época que é trabalho para muitos artistas de final de ano, né? Que chega janeiro e fevereiro a gente não trabalha em Curitiba, né? Não tem agenda. Até acabar o carnaval é só dar os bloquinhos, nada contra os bloquinhos, inclusive adoro. Mas assim, essa segurança de eu poder me alimentar melhor, de eu poder pagar uma conta, de eu poder me movimentar, de sair de um trabalho e vir para cá correndo de Uber.
sabe? Porque às vezes eu tô lá do outro lado da cidade, eu ia falar uma palavra, do outro lado da cidade eu tenho que chegar aqui correndo e eu posso sim me dar o luxo de pegar um Uber, que pra mim é um luxo. Pra mim é um luxo. É um luxo eu pegar um Uber. Ai, eu acho tudo. Porque geralmente eu tô de bike e aí, às vezes eu chego atrasado porque não tem lugar pra deixar a bicicleta ali. Ainda tem bici, não vou fazer propaganda porque eles não me patrocinam. Mas é a bicicleta elétrica. Deixo, tipo, bike ou a pé ou ônibus. É uma segurança, assim. E acho que falando de mim, assim, da minha vida, do tempo de arte que eu tenho, foi a primeira vez que eu fui muito bem pago para pesquisar. Foi a primeira vez que eu fui pago para estar pesquisando, que eu tive... que me deram essa segurança, me deram um espaço e com um tempo para eu poder... Porque eu não vejo só, tipo, eu tenho que pagar essas horas. Não vejo como... É um trabalho, mas é um trabalho para mim também. Porque é um trabalho dentro de mim e da minha pesquisa. Tipo, daqui essa peça que eu tô fazendo, eu quero levar pra frente. Eu quero pesquisar e talvez escrever em editais e ter a memória de que foi o programa de formação cênica que abriu essa porta pra mim, para que eu tivesse o tempo de qualidade, sabe? Pudesse ter ali um respiro entre a minha vida corrida. Porque a gente sofre muita violência nos espaços, né? Sendo um corpo não binário, vocês também sendo mulheres, vocês sabem como que é. As pessoas sempre oprimem, você chega ali, você tem que estar ouvindo um monte de gente falar. E aqui não, aqui é você por você. Às vezes chega até assustador, você fala, oi. Acho que a palavra que eu uso da questão do dinheiro mesmo é uma segurança. Uma segurança e eu fiquei muito feliz, assim, porque eu não vejo muitas residências artísticas pagando esse valor de segurança para os corpos artísticos, né? Teve outras residências que eu fiquei olhando e me inscrever assim, eu falei, não vale a pena. Eu vou dedicar minha vida, meus 3 meses de vida, meus 4 meses de vida, não vale a pena, sabe? Então eu acho que é uma coisa muito bem assegurada. É uma segurança digna para os corpos que estão aqui. E também vocês fizeram a questão da seleção das pessoas, né? Deve ter sido difícil, porque tem muito artista bom em Curitiba. Nossa. Mas fico feliz que eu tenha sido um dos artistas selecionados, porque eu realmente preciso, né? Nossa, foi o axé. Foi. A gente é artista independente, né? Canta, dança, dubla e piruleta e faz chat e tudo. Teve essa diversidade, né? De entender que os corpos que estão aqui precisam também, não somos corpos, a gente não é filho de milionário, a gente não é filho de pessoas que têm dinheiro, né? Então, acho que a palavra é segurança, de uma dignidade, de poder desenvolver um trabalho bom. Acho que dá pra perceber a importância dessa bolsa comparando o primeiro mês que não teve a bolsa, que a gente só recebeu depois de trabalhar, como qualquer trabalho, né? Pra depois. Porque o primeiro mês que a gente ainda não tinha recebido foi muito mais perrengue, muito. E a qualidade muito inferior também, né? Sim. Então eu particularmente ainda tava fazendo um monte de taxa, porque enfim, precisava pagar as contas, né? Não tava pegando um Uber de vez em quando, né, economizando com tudo, enfim, naquele perrengue da vida, né, do artista trabalhador que não tem muita grana. E depois que a gente recebeu, né, isso também mudou radicalmente, assim, eu particularmente parei de fazer tantas taxas, né, e consegui focar com muito mais qualidade no trabalho aqui, né, então também mudou o quanto eu tinha energia, principalmente, para me dedicar. Porque uma coisa é você chegar de manhã do dia anterior que você fez taxa em bar, super cansado, exausto, a qualidade do seu trabalho vai ser 1. Quando você chega descansado, que você conseguiu dormir, que você conseguiu focar no seu trabalho artístico, você tem outro gás, você tem outro pique. E eu acho que outra coisa que eu também, nossa, só agradeço, que é essa questão de ganhar para estudar, para aprender. Isso é muito lindo, né? Porque normalmente na nossa sociedade a gente ganha para entregar um serviço pronto e perfeito, né? Tem que estar ali o mais lindo e polido
que você puder. E se você não entregar aquilo que esperam, também não vão mais te chamar, e é toda uma cobrança, né, pela produtividade, nesse sentido de uma entrega de algo perfeito. E a arte é muito mais complexo que isso, né? Então, assim, ter essa possibilidade de receber pra gente se desenvolver, né, enquanto pessoas, enquanto artistas, no nosso trabalho, isso é muito legal, isso é muito incrível. Porque a gente não tem essa pressão de entregar algo perfeito, e sim de se desenvolver enquanto artista. E é isso que a gente está fazendo. E por a gente não ter recebido o primeiro mês, a gente vai receber no último mês. E isso também nos dá uma segurança para quando a gente sair daqui também ir atrás de outros trabalhos e conseguir né, focar nossos planos, enfim, mais para frente. Então, nossa, eu tô muito feliz assim com essa oportunidade, porque realmente faz toda a diferença no nosso desenvolvimento artístico, assim. Acho que cada um pode sair daqui com material para vender, né, para entregar daí para aqueles que querem o trabalho final pronto. Não que ele esteja pronto, acho que nunca tá pronto, né? Mas a gente sai com um projeto, com um produto que nos ajuda enquanto artistas a acessar outros lugares também. Então, existe um desenvolvimento na nossa carreira mais adiante, né? Para além dos meses aqui. Total. A gente pensa muito, tipo, sobre trabalhar ou estudar, né? Eu sempre me pego nessa contrapartida, assim, ou eu trabalho ou estudo. Se eu parar pra estudar, acabou, mano. Eu não como amanhã. Eu não como, nada funciona. Acabou. E essa pira do todo dia, assim. Então acho que teve essa facilidade, assim, juntar o útil ao agradável, do a gente estar aprendendo e recebendo, e daí, tipo, a gente pode ficar tranquilo porque a gente está estudando e recebendo tranquilo, né, entre várias aspas, mas não é um abrir mão de uma coisa para poder fazer outra. Tipo, não vou estudar agora porque eu preciso trabalhar. Não vou trabalhar agora porque eu preciso estudar. Não, eu tô conseguindo conciliar os dois de uma certa forma, assim. O estudo, o desenvolver, o trabalho, e ainda de contra-quebra, eu tenho meu lugar e minha alimentação. É chique. Chocou. Chocou. Então, agora, grande pergunta. Quais foram os maiores desafios encontrados durante esse percurso, né? Eu acho que para mim o maior desafio mesmo foi pensar na minha ideia de pesquisa como uma pesquisa válida, assim. Esse foi o primeiro grande desafio. Porque normalmente quando a gente fala disso, de cancelamento, invisibilização, vem, ai, é mimimi, ai, que ódio, ai, é mimimi, ai, não sei o quê, ai, agora se fala muito porque tá na modinha, e não, só que tipo, isso acontece há muito tempo, assim, enfim. Então, acho que pra mim essa foi a primeira dificuldade, assim. Uma segunda maior dificuldade que eu diria foi uma dificuldade externa, assim. Das pessoas de fora com a gente aqui de dentro, assim. Porque eu tive muita contrapartida. Eu sou menino de periferia, né? Então acontecia, por exemplo, eu tô indo pra pesquisa. Ai, começou tiroteio, volta pra dentro de casa. Então, tipo, a realidade de vivência nossa mesmo, de cada dia. Então, acho que o externo interferiu mais nessa dificuldade do que dizendo mais propriamente dito aqui dentro, assim. Uma outra coisa que também eu acho que foi bem dificultoso, assim, foi conciliar a agenda com algumas pessoas, assim. Tipo, a editora Humaitá, ela trabalha com uma pesquisa sobre a construção negra no Paraná, assim, tipo, uma pesquisa de anos. O Zelador Candeeiro viajou tipo, pelo Paraná inteiro para realizar essa pesquisa, assim. E como, tipo, também conseguir se enquadrar na agenda dessas pessoas, conseguir ter horário com essas pessoas, falar com essas pessoas, assim. A primeira vez que eu falei com a Isa, eu queria uma conversa, vamos conversar. Ela, não pode, que, tipo, né, o Zelador Candeeiro tem que aceitar, tal. Então, essa dificuldade que a gente tem com as pessoas, com o externo para nossa pesquisa, assim. Referente aqui dentro, eu acho que eu tive uma dificuldade aqui dentro, dentro do espaço, assim. É me sentir incluso dentro do próprio espaço mesmo.
Eu tenho muito essa dificuldade de me sentir em casa em alguns espaços, até em casa eu não me sinto em casa. Então, tipo, vir aqui, me sentir confortável, de ficar aqui olhando, enfim, isso pra mim no começo foi muito difícil. Enfim, sei lá, eu fico sozinho no espaço, sempre tem alguma coisa, sempre alguém vem ver se eu não tô mexendo em nada, ou se tá acontecendo alguma coisa, ou se eu tô gritando ou falando alto, o que tá acontecendo, será que ele não tá sendo agressivo ou tá brigando? Então, tipo, eu sempre fico também com essas coisas mentalizando, assim, eu acho que essas dificuldades foram de mim próprio, com a minha própria pesquisa, assim, o fato de ter tido essa vivência em alguns lugares e trazer essa vivência de alguns lugares pra cá, assim, sendo que não tem nada a ver. Um lugar é um lugar, outro lugar é um lugar, uma vivência é uma vivência, outra vivência é uma vivência, espaços e espaços. Então acho que é isso, assim, a minha maior dificuldade com a minha pesquisa foi o externo. Tanto que eu falei no começo da primeira pergunta, essa pira, né? Eu falava do cancelamento e visibilização da cidade e depois a pesquisa passou pro meu próprio corpo, assim. Porque é realmente uma verdade, assim. Como eu saio de casa e chego aqui em segurança, sabe? Como... Enfim, como a gente circula em segurança, como a gente faz pra sair daqui e voltar pra casa em segurança. Ou como eu vou poder fazer pra acordar bem no outro dia pra estar aqui de novo. Ou, enfim, essa comunicação toda é um babado. Então, eu acho que a maior dificuldade pra mim foi o externo pro interno, assim. Porque eu acho que aqui tava muito bem. Eu tava muito bem calçado, sabe? A gente tinha as orientações, a gente tinha as oficinas. Daí eu chegava pra minhas amigas, gente, ó, eu não consegui, viu? E aí, o que vocês anotaram? Minhas amigas ajudavam, não, vamos lá, Mi, é isso, é isso. Então, em contrapartida dessas dificuldades, eu tive umas ajudas, assim. Mas daí, até chegar aqui, pra mim era a grande dificuldade. Eu não sabia como chegar, assim. Se eu ia chegar bem, se eu não ia chegar bem, o que aconteceu, se ia acontecer ou se não ia acontecer. Quando não acontecia, chique, mas às vezes acontece, daí a gente não tem o que fazer. Então acho que as maiores dificuldades pra mim dentro desse processo de pesquisa foi da galera de fora pra dentro. Acho que os desafios dentro da pesquisa foi como eu construo sozinho. Da onde eu parto, sabe? Qual é o início, onde é o início, meio e fim. Como que eu vou escrever sobre isso, como que eu vou alinhar isso, como que eu vou falar com o meu corpo. Sobre o espaço também, assim, o desafio de, tipo, aproveitar o espaço também, sabe? Tipo, eu tenho um espaço. Como assim eu tenho um espaço? Eu tenho um espaço, sabe? Muito Kenny. Como que eu faço isso? Como que eu aproveito essas 4 horas, às vezes 10 horas, vem o dia inteiro, às vezes 5 horas. Como que eu... O desafio foi muito comigo mesmo, né? Porque como o Sil falou, a gente tava muito bem calçado. A estrutura tá aqui. Mas acho que por... Não sei, não tá acostumado a ter esse tempo livre de só você mesma, assim. Eu brinquei até na outra fala, né? De ter o eco, assim. Só, tá você e sua cabeça. E agora o que você faz com tanto conhecimento e com tanto tempo? Que pra mim parece muito tempo. Porque eu acho que eu fora o colégio e as outras formações, né, de faculdade, eu nunca tive tanto tempo pra estudar. O que eu vou falar? Normalmente eu preparo um show, que é bem mais fácil. Lógico, né? Preparo lá o meu set list de show, é ótimo. Mas como que eu faço uma apresentação a partir do que eu quero falar, a partir da pesquisa inicial que foi mandada pra vocês? Como que eu sou fiel a essa primeira ideia? E chegar no final eu posso não estar sendo fiel porque as oficinas acabaram com todas as minhas ideias iniciais, entendeu? Tipo, destruíram total a minha ideia, assim. E acho que a minha maior dificuldade dentro da pesquisa foi se manter ali, tipo, fiel ao que eu tinha escrito no começo. E acho que no final eu vou estar sendo 100% eu, com várias porcentagens da oficina e muitas porcentagens da orientação, do que teve dentro de mim. Mas os desafios para mim foi chegar no horário, estar sempre no horário para as oficinas. Acho que eu consegui concluir, chegar no... Tipo, é um compromisso comigo mesma, assim. Porque por dificuldades externas, né? A vida acontecendo. Diferente para cada um, né? Nós não temos as mesmas 24 horas, né? Cada um tem a sua luta.
E não quero me vitimizar, porque as pessoas acham que tudo é vitimismo, né? Mas os desafios externos foram esses, assim, de entender que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. E, ao mesmo tempo, se cobrar... Olha que loucura. Se cobrar por eu estar tendo isso, sabe? Tipo, como é uma cobrança e um agradecimento. Tipo, que legal que eu tenho isso. Eu tenho esse tempo livre pra estudar e pra fazer... Mas e se cobrando, tipo, cara, você não tá fazendo certo, você não tá conseguindo usar isso, você não tá fazendo, você não tá indo, você não tá 100% presente. E o desafio principal pra mim foi com a minha própria cabeça, assim. Eu sou uma pessoa neurodivergente, então estar sozinho, às vezes, pesquisando e lidando com o externo influencia muito a minha cabeça, né? De lidar com as palavras das pessoas e os atravessamentos diários que acontecem. Então... Acho que o meu maior desafio foi trabalhar sozinho, porque eu não trabalhei, né? Teve outras pessoas, mas teve momentos que eu estive só. Tipo, como que... quem sou eu sozinho? Dentro de uma pesquisa. Acho que na oficina da Quênia teve um momento que eu me senti muito vulnerabilizado, que foi pra bem, que é onde vocês ficavam me olhando e eu ficava parado. E tipo... O meu maior desafio quanto artista, sendo o corpo que eu sou, tendo o corpo que eu tenho, é deixar com que as pessoas me olhem atuando. Cantando já é outra coisa. Mas no palco de atuação, permitir com que vocês me olhem com a vulnerabilidade, sabe? De estar ali. Então, meu maior desafio foi eu mesma. Lidar com as minhas obrigações, minhas loucuras e o meu comprometimento e a minha gratidão. Foi isso. Acho que no começo, um dos meus desafios foi uma questão de autoestima mesmo, assim, porque eu cheguei aqui e vi esses artistas que iam participar. Eu falei, que isso? Será que eu tô no lugar certo? Ai, meu Deus. E daí, claro, e trabalhando isso a partir também de uma autoestima de, tipo, ser fiel ao que você tá escolhendo, né? Então, eu escrevi o meu roteiro e mesmo que tenha orientação, que vocês falam que o que é bom, o que é ruim, em nenhum momento vocês falam, é isso, faça dessa forma, vá por esse caminho. Então, as escolhas são nossas. E isso é difícil, porque a gente tem que... bancar aquilo que a gente está escolhendo. E eu escolhi ser muito fiel ao que eu sou e tenho gostado e amado, mas isso é muito difícil, porque é algo novo. Porque eu nunca tinha, por exemplo, eu nunca tinha escrito roteiros com humor. E daí você fica, né, meu Deus, mas será que as pessoas vão rir? Ai, mas será que eu tô indo pro caminho certo? Será que eu não devia ir pelo confortável, que eu já sei? Será que eu não devo fazer só uma apresentação cheia de poesia e palavra e não mexer tanto o corpo, porque é algo que eu sei, sabe? Só. Então, bancar mesmo as nossas decisões, né? Isso é muito desafiador. E não ter alguém falando pra você, porque os outros trabalhos que eu fiz, sempre tinha um diretor, uma diretora falando... Não, faça dessa forma, né? Você até dava ideias, mas eles validavam totalmente, de tipo, aqui é o caminho. Não, aqui não. Isso você faz, isso você não faz. Então, aqui, a gente ter esse desafio de sozinhos, né? Falar, não, é esse caminho que eu vou seguir, isso é difícil, cara. Isso é muito doido, né? Ser fiel àquilo que você colocou no papel, que você falou que você vai pesquisar. E... é bem desafiador. E também essa questão de ensaiar sozinha mesmo, né? Talvez para mim um pouco mais ainda, porque tem essa questão da interação com o público. Então, muitas vezes, né? Às vezes a energia tava meio lá para baixo e daí eu chegava, daí eu lembrava dos ensinamentos, das oficinas, fazia um aquecimento, né? E daí falava, meu Deus, dá forças para ter energia para ficar endoidando aqui sozinho, porque eu tinha que, às vezes, imaginar pessoas falando e respondendo as coisas que eu mesma perguntava, então ficava uma coisa assim meio esquizofrênica. Então era muita doideira na minha própria cabeça, mas
foi muito desafiador isso, assim, tipo, fazer as duas partes, sabe? Eu corria, fazia o público, corria, fazia o meu personagem. E isso é um pouco confuso, é um pouco difícil, mas é muito legal ao mesmo tempo, assim, ver que é possível também fazer. Tipo, se não tiver ninguém, né, a partir de agora, se eu quiser fazer um projeto novo, eu sei que eu sou capaz, sabe? Então, eu acho que as dificuldades também mostram aquilo que a gente mais vai se desenvolver. E foi muito interessante esse desenvolver na solidão, assim, no estar sozinha num espaço. Claro que teve muitos espaços coletivos, como a gente falou antes, mas é nesses espaços sozinhos que estava o maior desafio, que é lidar com as nossas, né, com as nossas vozes e loucuras e inseguranças e vontades e medos, tudo ali numa sala que tem todo o espaço do mundo para você fazer o que você quiser. E no começo parecia que a gente tinha muito tempo. Nossa, no começo parecia que as horas não passavam, que eu fazia e tinha passado 30 minutos. E agora parece que a gente não tem tempo, falta tempo. Já é amanhã. Eu tipo, meu Deus, eu preciso de muitas horas, eu preciso fazer muita coisa e eu tenho que fazer, ensaiar e melhorar e treinar e tal e tal. Então agora parece que falta tempo. Então é interessante ver essa dinâmica também. Ai, gente, é uma delícia, na verdade, ouvir vocês falando, né, sobre o programa, que era uma ideia, né? Tudo começa como uma ideia. Né? A gente está entendendo esse programa como uma própria pesquisa também, porque a gente está experimentando coisas. Como realizar um programa. Como realizar um programa, né, por onde a gente vai, que trajetória é essa. É também uma pesquisa em si, nesse lugar do ensino, nesse lugar da formação, porque a gente também está aprendendo muito nesse processo, né, desde o início. Então, gosto muito de saber de vocês, de ouvir de vocês sobre esse projeto, sobre essa trajetória, porque também é o que vai alimentando, né, e construindo, não deixa de ser esse processo onde a gente vai se trocando e podendo também aprimorar, refinar, trocar, mudar, né, muitas coisas a partir disso, a partir dessa experiência de vocês, nossa, também. E só tenho a agradecer a presença de vocês, o trabalho de vocês, a disponibilidade, né, tanto nesses 3 meses, né, que ainda estamos concluindo, ainda temos aí o fechamento, mas agradeço muito cada um de vocês por estar, por fazer parte, por construir também a ideia desse programa. A gente que agradece. Agradecemos muito. Obrigada. Obrigada também pelos retornos tão verdadeiros e generosos. Né? Vai fazer a gente se mover também aqui. Então a gente encerra aqui esse podcast. Até a próxima.